Coisas que eu aprendi aos meus 33 anos, no decorrer dos meus 33 anos. A primeira coisa é que nem todo mundo vai continuar com você. Pessoas que você conheceu no meio do caminho ou conheceu lá atrás quando começou a se socializar, elas não irão continuar com você e estar tudo bem. Pessoas que você conheceu no decorrer do caminho pode ter durado por um tempo e depois parou. Pessoas que conheceu no decorrer do caminho e seguiu até hoje. Pessoas que você conheceu lá atrás e segue até hoje. E pessoas que você conheceu e que pode parar. Tem pessoas que não vai subir de nível com você para o próximo nível que você vai. Elas irão parar. Elas não irão continuar, porque tem pessoas que não estão preparadas para subir de nível com você. E está tudo ok. Vai ser da forma que tem que ser. Porque Deus prepara caminhos e trajetórias para a gente. E tem pessoas que não irão continuar. Que Deus vai fazer uma limpa, Deus vai começar a tirar e se afastar. E muitas vezes eu fiquei triste por pessoas que se afastaram. Por pessoas que a gente era muito próxima, muito amiga, e não sei que do nada é como se a gente fosse desconhecidas e desconhecidos. Tanto amigos quanto amigas, família, né? Que muitas vezes éramos tão próximos e no decorrer do tempo tudo isso mudou. Na época eu fiquei triste quando aconteceu e tem pessoas que vão parar também de agora pra frente. Não vão continuar com a gente. Não vai continuar comigo. E isso é a vida. Isso é Deus tirando. Isso é Deus livrando. Aquilo que não tem pra ser nosso. Aquilo que não vai caminhar com a gente. Que vai nos atrapalhar para o propósito. Que irá nos atrapalhar naquilo que Deus tem para cada um de nós. E nada mais, nada menos do que a resposta de Deus. Quando a gente ora, o Pai Nosso, a gente diz: livrai-nos de todo mal. E aquilo que Deus vê, aquilo que a gente não vê. Ele sabe aquilo que a gente não sabe. Ele sabe quem, quando a gente vira, quem é quem, quando a gente dá as costas. As pessoas que vão nos apoiar e vão nos elogiar. E as pessoas que vão falar mal de mim e de você. Então essas pessoas Deus vai tirando do nosso caminho. E lá na frente, como hoje, na época eu fiquei triste pelas percas, mas hoje eu compreendo que era só livramento de Deus. Deus estava livrando. E o segundo ponto. As pessoas não estão nem aí pra você. Isso é a realidade. As pessoas só querem saber do que é benefício próprio a elas. E muitas dessas pessoas do primeiro, elas só estavam comigo quando elas precisavam. E eu estava para oferecer. Eu estava para servi-las. A partir do momento que eu não podia mais servi-las, não podia fazer mais algo para que agradasse com elas, que não gerasse de mim mais benefício a elas, que eu não tivesse mais benefício para elas, me descartaram, me deixaram para trás. Só queria eu do lado, eu próximo, quando buscava o benefício para elas. E ainda hoje é assim, não as mesmas pessoas, mas aparecem pessoas que querem somente benefício próprio para elas. E elas não procuram se você está bem, se você precisa de algo, mas sim só o que você pode servi-las. A terceira coisa que eu aprendi foi que eu não me sinto... Eu me sinto incomodada, na verdade, quando alguém faz algo por mim. Eu me sinto que a pessoa não tem obrigação comigo. É o que eu entendo, que eu aprendi, que as pessoas não têm obrigação comigo. Então, quando alguém se oferece para fazer algo para mim, eu automaticamente rejeito. Porque eu não tenho esse hábito, esse costume de depender da outra pessoa, de querer que a outra pessoa faça algo para mim. Quando alguém faz algo para mim, eu me sinto no dever de pagá-la, como se
elas estivessem fazendo como se fosse uma obrigação. E muitas vezes não é. As pessoas estão fazendo de bom trato, mas eu tenho isso em mim, que quando as pessoas fazem algo pra mim, eu tenho que retribuir com algo em troca, porque eu me sinto devendo quando alguém faz algo por mim, pra mim. É como se eu me sentisse que eu não sou merecedora de receber algo, de que alguém fizesse algo por mim, sem que eu peça, sem que eu, ao menos, faça nada. Eu sempre me sinto que eu estou ocupando ali aquele espaço, me sinto que estou atrapalhando aquela pessoa por estar fazendo algo por mim. E o quarto ponto é: eu me sinto mais beneficiada e feliz e realizada quando eu faço algo para alguém. Eu faço de bom coração, eu faço por prazer. E é isso, eu me sinto melhor quando eu faço por alguém do que quando alguém faz por mim. Porque quando alguém faz por mim, eu me sinto devendo. E já quando eu faço por alguém, eu me sinto em paz, aliviada e feliz, gratificada. Muito gratificada eu fico quando faço algo por alguém. Porque a gente está aqui para servir, né? Eu me sinto no lugar de servir. Então, quando eu sirvo alguém, faço algo por ela, eu faço com muito amor e de coração, e sem receber nada em troca. Eu não faço para receber nada em troca. E a Bíblia fala sobre isso, que é melhor dar do que receber. E é assim que eu me sinto. Quando eu me dou a alguém, eu faço algo por alguém, eu me sinto muito mais melhor do que quando alguém faz por mim. E o quinto é que o que eu planto, eu colho. Se eu plantar morango, não vai nascer uma melancia. Isso é bem óbvio. E assim também é a nossa vida. Se eu planto dívidas, eu tô comprando, sem olhar limites, sem olhar aquilo que cabe no meu orçamento, no meu bolso, futuramente eu vou ser uma pessoa endividada. E talvez até em uma bola de neve. E se não tiver controle, além da bola de neve, endividada, ficará com o nome sujo. Isso é a pessoa que começa a comprar, só pensando no consumismo. Às vezes, muitas vezes nem precisa. E eu aprendi sobre isso. Se eu quero ser alguém lá na frente, se eu quero ter uma qualidade de vida melhor, não ter com que me preocupar em relação a precisar, né, para um alimento, precisar para um remédio, precisar para passar em um médico, e eu ter aquele recurso. Eu sei, eu começando de agora, mesmo um pouquinho, mesmo que seja 1% todos os dias, mesmo que eu guarde pouco. Eu não tenho condição de guardar muito, mas eu guardo para ter uma reserva de emergência. Então, futuramente, se eu estou guardando agora, futuramente eu vou ter a minha própria aposentadoria. Não vou depender do governo. E é assim em tudo na nossa vida. Se eu quero ter uma vida fitness, quero ter uma vida saudável, eu não vou comer só frituras, só lanches, e sim também ter o equilíbrio. Não que eu não possa comer, eu tenho isso pra mim. Eu como, sim. Quando eu cortei o açúcar, eu cortei total. Eu passei um bom tempo sem açúcar. E eu me senti melhor, eu emagreci. Eu me sentia até mais com energia. No começo foi difícil pra se adaptar, pra se acostumar, mas você se acostuma. E o ruim que eu achei também foi que eu comecei a ter dores de cabeça mais frequente. Mas isso é o excesso do açúcar no nosso corpo. E quando a gente para, é como se fosse um vício. A gente sente falta do açúcar que a gente não está consumindo. Então, por eu não ser tão velha, né? Eu estar na casa dos 30, não tive reação tão adversa, a não ser as dores de cabeça forte e a falta mesmo do açúcar. Mas pessoas mais velhas, elas não podem cortar de vez, elas têm que ir cortando aos pouquinhos, porque elas podem ter tontura, passar mal mesmo por falta do açúcar no nosso corpo, porque a gente cresce, né, desde criança, comendo doces, e
Então é difícil para o nosso corpo se acostumar sem o açúcar. E quando eu cortei de uma vez. E depois eu fui adaptando, não todas as vezes, mas não cortar tudo. Tipo, tem um aniversário, eu vou comer um bolo, que não é todas as vezes, não é todos os meses também que tem um bolo ali pra você comer. Então não vou me privar 100%. Eu fiz até chegar o peso que eu queria ficar e o corpo que eu queria estar. E assim a gente vai equilibrando os alimentos. Então, se você quer ter uma vida mais saudável, você não vai se alimentar só de doces, de açúcar, de gordura, de fritura, mas sim ter alimentos saudáveis. Não que você não vá comer, você não vai comer lanches, essas coisas. Você pode sim comer, mas é necessário que você tenha essa reeducação consigo mesmo, a sua própria saúde. Então é ter uma reeducação alimentar, é você se alimentar bem para que você tenha uma vida saudável. E é isso que eu aprendi sobre a colheita, né? O que a gente planta, a gente colhe. E se eu quero também que alguém seja bom para comigo, eu não vou esperar que o outro faça primeiro, porque às vezes cabe a mim. Então eu vou agir primeiro com o outro. Não vou esperar que o outro venha me tratar bem. Eu mesmo vou me tratar bem e vou tratar bem o outro. Porque também já é um do outro ponto, que essa relação do tratar bem, né? De como você receptir as outras pessoas. E o sexto ponto é sobre o que eu estava falando no quinto, mas basicamente o que as pessoas, a forma com que as pessoas tratam você ou agem com você não te define. Não define quem você é, e sim quem elas mesmas são. Então não é, tem até na época do Facebook, tem até aquelas fotos, né, aquelas imagens que as pessoas botavam, que era uma colocava, não lembro o que a outra colocava, e a outra jogava o lixeiro no setor da outra, como se fosse uma empresa, né, e a outra jogava o setor, porque cada um vai servir de acordo com o que tem. A boca fala o que o coração tá cheio. Então a forma com que as pessoas te tratam não vai te definir, não vai dizer quem você é. E antes, quando eu era mais nova, eu achava que a forma com que as pessoas me tratavam era eu. Eu digo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu faço para que as pessoas não gostem de mim? Não me trate muitas vezes bem, eu nem fiz nada para aquela pessoa, a pessoa me trata dessa forma. E não era sobre mim. E hoje, aos meus 33 anos, eu aprendi que não é sobre mim. Que a forma com que as pessoas te tratam é sim sobre elas. É a forma como elas são. Se elas são as pessoas amargas, ruins, né? Não tem bondade no coração, que nós como ser humano nós não temos bondade se não for Jesus na nossa vida. Que o que arde bom em mim é Cristo. Mas a gente, quando está com Cristo, a gente procura a palavra e a gente vai querendo ser parecido mais com Cristo, mesmo sendo falho, mesmo errando, mesmo sendo pecadores como somos. Mas a gente, próximo a Cristo, a gente começa a se parecer com Ele, né? Tem até uma frase que diz, me dize com quem tu andas que eu te digo quem tu és. E é verdade. Se eu estou andando com Cristo, eu vou começar a fazer coisas que Ele faz, que agrada a Ele. E tem pessoas que vai te tratar mal. Tem pessoas que vai te tratar bem. E é tudo sobre elas. É tudo sobre quem elas são. Então, se eu tenho isso de eu me sentir bem ao servir o outro, é de mim. A outra pessoa não vai interferir. Então, se eu começar a fazer o bem ao outro, é de mim. Sem esperar que o outro faça, porque o outro não é igual a mim. Ele não tem a mesma realidade que a minha, né? Ele não tem o mesmo pensamento que o meu. Não tem o mesmo coração que o meu. Então, cada um tem o seu coração, o seu pensamento, a forma de ser. E está tudo bem em ser quem você é, né? Mas eu escolho ser essa pessoa que vou ajudar o próximo, que a pessoa vai lembrar de mim como que eu fiz algo por alguém, que eu ajudei alguém e que eu dei o meu melhor. E não como uma pessoa ruim. E se a outra pessoa também acha que eu faço algo ruim para ela, mesmo eu não achando, tá tudo bem, é o pensamento dela. Porque talvez a pessoa que já tem um coração amargurado, ela também não vê bondade nas outras pessoas. Ela só vê o mal, né? Por mais que você faça, nunca vai ver o que você faz.
Se você gosta de vídeos assim, curte, comenta e se inscreve no canal para que não perca mais vídeos como esse. Aqui a gente fala de Deus, da minha rotina como cristã e sobre maternidade, sobre pontos, coisas que vão te ajudar também, uma ajuda espiritual. Então envia para uma amiga que precisa ouvir e continua nos seguindo aqui, ligadinhos, para que não perca nenhum vídeo, né? De um bate-papo aqui como esse, um café com amigas. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. E até daqui a pouquinho no próximo vídeo.